Tia do Legunes é 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, pelas plataformas digitais, pela Paulo Freire. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável. Hoje, falando também sobre os espaços verdes da nossa cidade. No programa de hoje, a gente veio discutir sobre se tem espaço para área verde no Recife. Em uma capital densa, feito é o Recife, olhar e cuidar do verde é um desafio, mas um desafio que precisa ser encarado frente às mudanças climáticas, frente ao aquecimento e avanço dos mares. E se a cidade não para, a cidade só cresce, como já dizia Chico Science, é preciso então que a gente entenda que o crescimento também é destruição. Não vivemos numa cidade planejada e lutar por áreas verdes precisa ser também a nossa luta antes que a próxima chuva venha, antes que seja tarde demais. Bora conversar sobre isso? Quem conversa com a gente é Aldo Salles, ele que é zootecnista, especialista em ecologia e gestão ambiental, mestre em inovações pecuárias. Atualmente, professor do programa de pós-graduação em tecnologias ambientais do Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Hoje, o nosso convidado. Aldo, muito obrigado e muito bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Obrigado, João, pelo convite. Espero, de alguma forma, contribuir na disseminação de conhecimento em favor do reflorestamento das cidades. E olha, Aldo, no meio da densidade, né, da nossa cidade que a gente vem falando aqui, planejamento e também os nossos biomas, o Recife é verde ou é uma ilha de calor? Ou os dois? Historicamente, a localização geográfica da cidade do Recife favorece a dispersão de poluentes do ar. Haja vista que nós temos rios que cruzam as cidades e esses funcionam como canais de entrada de ar limpo vinda do oceano. Isso facilita bastante. Entretanto, na história recente do Recife, o crescimento populacional e a construção desordenada, né, principalmente o crescimento vertical da cidade, né, para cima, tem promovido bloqueios a esse fluxo natural que antes permitia com que o ar do Recife fosse de excelente qualidade. E essa mudança já vem sendo demonstrada através de dados científicos. O ar do Recife vem perdendo qualidade ao longo dos últimos anos. E quais são as áreas verdes, aliás, da nossa cidade, Aldo? Aliás, o que são mesmo essas áreas verdes? Do que a gente está falando aqui nesse programa de hoje? Pois bem, João, a área verde, por definição, são espaços verdes que estão localizados dentro das cidades, né? Essas áreas verdes, elas podem ser públicas, como é o caso de parques urbanos, praças, jardins botânicos, áreas de lazer, né? Áreas de proteção dentro das cidades. Recife tem várias áreas de proteção ambiental, né? Ou pode ser áreas privadas, como jardins de parques, de quintais de residenciais, quintais de casas, que também é muito comum aqui na cidade do Recife. Então nós temos essas duas possibilidades, tanto as áreas públicas como as áreas privadas. É uma questão ambiental, sem dúvidas, a conservação natural, né? Mas isso não pode afastar de que também é uma questão social, que afeta a nossa qualidade de vida, quando a gente fala de árvores, de urbanização, de área verde também, né? Mania que a gente tem de se retirar da natureza, né, Aldo? Mas, Aldo, o que significam as áreas verdes da cidade para o nosso dia a dia? Que diferença faz? João, eu poderia passar um dia todo elencando os benefícios das áreas verdes para as cidades. Porém, aqui eu vou ilustrar somente alguns exemplos para que isso possa ficar mais didático. A principal função das áreas verdes nas cidades é a melhoria da qualidade do ar, uma vez que as plantas absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio num processo fantástico chamado de fotossíntese, né? Quimicamente brilhante esse processo, né? De uma genialidade que eu fico me perguntando todos os dias
Qual foi a força maior que promoveu essa reação? Pois bem, essa melhoria na qualidade do ar é algo bastante evidente e o que se é mais falado. Entretanto, as áreas verdes das cidades têm outros benefícios, né? Como redução do efeito das ilhas de calor, locais próximos a áreas verdes, já é comprovado cientificamente que tem melhor temperatura, um frescor muito maior do que ambientes totalmente fechados e demarcados por esse crescimento vertical das cidades, né? Gestão das águas pluviais, espaços verdes, eles se tornam sumidouros de água, né? A água chega até esse espaço e ela é absorvida, ela percola pela camada do solo e vai ser guardada lá nos reservatórios mais profundos, né, para que um dia possa ser extraída na forma de poços ou outras formas de utilização, como nascentes, e por aí vai. Então, as áreas verdes têm esse papel. E hoje o homem vem destruindo essa capacidade do solo de reter água, uma vez que nós estamos impermeabilizando as cidades com essa super campanha de asfaltar tudo que é local e tudo que é área disponível na cidade. Conservação da biodiversidade. As cidades como Recife, por exemplo, são marcadas por uma diversidade de pássaros pelas manhãs. Nós conseguimos ver muito isso, alguns tipos de mamíferos aí, saguins e outros que nós vimos pela cidade. Então essas áreas verdes se tornam refúgio dessas espécies, né? Bem-estar e saúde. Quão gostoso e agradável é poder visitar um parque no domingo, né? É terapêutico, inclusive. E tem outras funções culturais, educativas. Isso é muito evidente hoje quando nós conversamos com pessoas de gerações mais avançadas. Eles remetem o quão gostoso era ir para parques, e aí nós pegamos essa juventude mais atual com um espírito muito mais aventureiro, que frequenta parques, que sai para conhecer a natureza. Você vê que essas pessoas se sentem muito bem quando passam um dia arrodeado de plantas e da natureza. Então, nós podemos ir para inúmeros benefícios das áreas verdes nas cidades. E é por isso que nós precisamos preservar e abrir a campanha para aumentar essas áreas nas cidades, e em especial na nossa cidade, em Recife. Pois é, discutir o verde da nossa cidade não pode ser uma discussão que é só bonita, é legal ter o espaço verde, é legal ter parque. Precisa ser uma discussão sobre quando a chuva vem, precisa ser uma discussão das ondas de calor que a gente passa. O Recife hoje é hotspot climático para o mundo. No Brasil, uma das capitais mais afetadas pelas mudanças climáticas. Não é uma conversa leve, é uma conversa pesada que precisa acontecer. Precisamos de áreas verdes. Temos espaço? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa aqui no Comida de Verdade, mas volta já com mais dessa discussão com Aldo Salles. Você está ouvindo Comida de Verdade. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade.
estamos de volta, a gente segue aqui com Comida de Verdade. Olha, se você quiser saber qualquer coisa dessas campanhas que a gente está falando aí no nosso intervalo, você acessa o site do Centro Sabiá, www.centrosabiá.org.br. De novo, www.centrosabiá.org.br. E aqui a gente segue essa conversa com Aldo Salles. Nossa conversa é sobre se tem espaço para a área verde no Recife. E Recife é uma dessas capitais, né, mais afetadas pelas mudanças do clima e avanço dos mares no país. O mundo inteiro enfrenta mudanças de clima, isso não é novidade mais, né? Então eu te pergunto, pensar localmente, pensar nessas nossas áreas verdes, parques, jardins, faz diferença, já que é um problema global ou não? Sem sombra de dúvida, João. Recife é uma cidade que precisa passar por um processo de mudança radical no uso e ocupação do solo. Nós precisamos de mais áreas verdes que possam ser sumidouros de água, né? E diminuir ou buscar alternativas para essa impermeabilização da cidade é condição sine qua non se nós quisermos conseguir ou nos mantermos na cidade do Recife nas próximas décadas, baseado nas projeções de climas futuros. Então, as áreas verdes vão ser marcos chaves para esse processo de mudança e de adaptação e de resiliência a esses fenômenos climáticos que estão por vir e já começam a aparecer. Os motivos por estarmos, né, como estamos quando pensamos em climas são vários, que a gente discute, aliás, muito aqui, né? Mas e as soluções, Aldo? É possível pensar que as soluções passem por reflorestamento, por agrofloresta, por nossos biomas, Aldo? Sem dúvida, João. Nós precisamos pensar na integração das áreas verdes nas cidades, né? Mas quando nós falamos de integração, não é apenas na quantidade dos espaços verdes, mas na melhoria da qualidade ambiental, da sustentabilidade e do bem-estar da população que vive nesse entorno, né? Algumas estratégias elas podem ser elencadas nesse processo de construção de um mundo adaptado a esse possível cenário de mudanças climáticas. O primeiro é o planejamento urbano integrado. Nós precisamos entender que ter espaços verdes na cidade é condição sine qua non para melhorar a resiliência dos seus moradores, né? Então, a incorporação de áreas verdes no zoneamento urbano, ela é condição primordial. Isso precisa acontecer. E aí, quando nós falamos de planejamento urbano integrado, nós precisamos entender que para que essas áreas verdes elas possam aumentar a biodiversidade, elas possam melhorar a sua resiliência frente às ações antrópicas, elas precisam conversar, dialogar entre elas. E nada melhor do que esses espaços sejam construídos sob a perspectiva de corredores ecológicos, que são áreas verdes que se conectam biodiversidade de uma região com outra. E isso permite que possa haver troca genética entre animais e até mesmo entre plantas, né, existentes dentro dessas áreas, uma vez que esse corredor promove essa conectividade. Um caminho para isso é utilizar áreas que hoje estão subutilizadas, né, áreas, espaços abandonados, a requalificação de áreas industriais e pensar em tecnologias sustentáveis, como essas que a Sabiá tanto difunde, né, como tecnologias de sistemas de jardins integrados, né, aí essas hortas comunitárias, entre outras, né. Pensarmos também em jardins comunitários, telhados verdes, uma série de tecnologias que podem ser implementadas em escala menor, né. Em escala maior, nós podemos falar sobre um planejamento mais amplo, né, com parques que possam ter dupla função, ele possa servir também para fins de lazer, mas ele também tem um propósito do ponto de vista ecológico, e a integração com a comunidade é peça fundamental para o sucesso dessa implantação dessas áreas verdes. Talvez não seja mais uma questão de pensar em solução e também pensar em mitigação, né, Aldo?
Será que dá para mitigar climas localmente, pensar em soluções locais para a gente não resolver o clima, mas para lidar com ele na nossa cidade, na nossa região metropolitana, que tanto sofre, tanto no calor quando chega a chuva? Nas cidades, o maior problema das mudanças climáticas são aquelas chuvas que vêm rápidas, mas em alta intensidade. Quando as chuvas vêm altas, em alta intensidade, mas vem muito rápida, essa impermeabilização faz com que não tenha para onde escoar água e causando esses alagamentos e tantos transtornos que nós vemos na cidade do Recife. O primeiro caminho para isso é fazer mais áreas, espaços verdes. Quanto mais espaços verdes, menor o risco desses alagamentos, né? Além disso, essas áreas de encoste, elas podem ser submetidas a processos de revegetação das áreas, controlando o grau de erosão que possa vir a acontecer nessas áreas de encosta. É bem por aí, sem falar a redução das ilhas de calor, que é um fenômeno que acontece de forma tão forte atualmente na cidade do Recife, e por aí vai. O caminho é esse aí, que nós temos que pensar em termos de como se adaptar a essas mudanças climáticas. Aumentar áreas verdes, principalmente porque em Recife, o que faz a cidade ficar mais caótica nesse momento são as chuvas de alta intensidade e de rápida precipitação. Muito bem. Como a gente está chegando então, Aldo, nos finalmente dessa nossa conversa no Comida de Verdade, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa para a gente fechar essa conversa com a mente alimentada. Depois de tudo isso aqui que a gente vem confabulando, pensando, imaginando, eu te pergunto, Aldo, o que de fato nos alimenta? Sem sombra de dúvida, João. Essa foi a pergunta mais difícil que você me fez hoje. O que me alimenta é lembrar que somos parte de algo maior, né? Lembrar que a nossa necessidade, ela nos conecta quanto seres humanos, nos conecta com os animais, nos conecta com as florestas, nos conecta com a vida, né? Nós precisamos entender que essa ordem é uma ordem natural, onde tudo está conectado e que nós precisamos estar em evolução para entender esse processo. Me alimenta também entender que o meu papel nesse processo de construção é poder divulgar e mostrar, e estudar, fazer pesquisa sobre possibilidades de tornar esse mundo mais sustentável. É isso que me alimenta nesse momento, fazer ciência para melhorar a vida das pessoas e fazer ciência para reconectar as pessoas com a essência delas, que passa pelas florestas. É isso, Aldo. Muito obrigado por mais uma participação. Sempre bom conversar com você, viu? Aqui no Comida de Verdade você sabe que é sempre bem-vindo e certamente nos veremos novamente. Infelizmente, o tempo aqui está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Já para inclusive quem pensa nesse futuro que a gente vem falando, nesse 2025, diga lá. Na agenda ambiental, João, o 2025 promete muito. Nós estamos em vias de ser estabelecido o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, onde as empresas passarão a ter regulação das suas emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Nós teremos uma COP de clima acontecendo no Brasil. Eu estou bastante esperançoso que o 2025 seja um ano de começo desse processo de mudança. Então, vamos esperar para ver o que é que dá. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Fico muito feliz todas as vezes que você me convida para poder conversar um pouco com a sua audiência. Espero que seja convidado mais vezes. E um abraço bem forte a você e a todos que nos escutam. Fiquem com Deus. É isso, e viva a esperança, viva esse futuro que a gente tanto discute aqui. Aldo, mais uma vez, valeu pela sua participação, companheiro. Gente, conversamos aqui com Aldo Salles, especialista em ecologia, gestão ambiental, mestre em inovações pecuárias. Atualmente, professor do programa de pós-graduação em tecnologias ambientais do Instituto de Tecnologia de Pernambuco. E
E ó, a gente segue aqui para aquela dica sagrada de comer alguma coisa como uma sobremesa. Por que não uma dica de verdade? A dica de verdade é a nossa dica especial dessa fome de tudo, dessa fome de agroecologia, para você sair daqui e já poder ir pegar um pouco de agroecologia com as suas mãos. Bora ouvir? Se liga aí na dica de verdade. Dica de verdade. Olá, eu sou Eduardo Amorim, sou do Núcleo de Mobilização de Recursos aqui do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, aqui no Recife, na sede mesmo. Eu vim dar uma dica para quem ainda não acessou o Voaflix. O Voaflix é o novo acervo digital do Centro Sabiá. Mas, para quem não viu ainda, é bom saber que lá tem parte da história de todo mundo que participa e participou da luta pela agroecologia em Pernambuco. São documentos, vídeos, áudios, teses, dissertações, enfim, todo tipo de material que pode interessar a quem faz parte dessa luta tão antiga e ao mesmo tempo tão contemporânea, que é a defesa da convivência do semiárido, da reforma agrária, das tecnologias sociais. Então, minha dica é isso. Além de você poder lembrar muitas pessoas que fizeram e fazem parte dessa história, algumas delas nem estão mais com a gente, né? Tô vendo aqui, por exemplo, enquanto eu acesso, uma capa do Comida de Verdade com o Nego Bispo, um quilombola que recentemente faleceu, mas que deixou muita história para falar sobre essa agricultura ancestral. Pessoas que marcaram a nossa história, a história da agrofloresta, como nosso querido Júnior, né? Lá do Sítio São João, da Feira Agroecológica das Graças. Vão ter muitos documentos sobre esse pessoal e cada um vai ter certamente uma coisa especial que vai encontrar no Voaflix. Tá aí, a dica está dada e só vale se você praticar. Então, pratique a agroecologia, pratique a dica de verdade. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade. Muito obrigado por você sintonizar com a gente mais uma vez. A comida tá acabando, mas o trabalho do Sabiá não. Siga o Centro Sabiá nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, é Centro Sabiá. Perdeu algum pedaço dessa conversa? Não entre em pânico. Passe em nosso Spotify ou no YouTube e procure por Comida de Verdade. É isso, esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até a semana que vem com mais um prato cheinho de comida de verdade. Eu fui! Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a